E agora eu vou conversar com o Dr. Sérbio Télio Tavares Vitorino. Ele é advogado e nós vamos falar sobre temas interessantíssimos. Nós vamos falar de trabalhadores urbanos, domésticos, rurais, vamos falar também da carteira de trabalho e nós vamos falar também sobre o artigo 7 da Constituição Brasileira, que você tem que saber o que está escrito lá, para não ter problema. Dr. Sérbio, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Graças ao bom Deus. Louvado seja. Bom, doutor Sérbio, no programa anterior que o senhor esteve aqui, depois que ela foi ao ar, a reportagem, muita gente mandou WhatsApp, e-mail e ligou para dar assim, uma explicaçãozinha rápida sobre o que é prédio rústico. Certo, Antônio. Bem rapidinho, prédio rústico é aquele pertencente a um empregador rural, uma pessoa física. E este prédio, esta propriedade, está localizada no ambiente urbano. Vou dar um exemplo muito comum. Hoje um produtor de estufa tomate cereja, que produz aqui, por exemplo, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ele, pessoa física, é considerado empregador rural e seus funcionários, empregados, também podem ser, sim, registrados como empregados rurais. Quer dizer, se ele tiver na cidade um terreno e ele planta abobrinha, cenoura, quiabo, tomate e tal e coisa, e alguém for trabalhar para ele, ali naquele ambiente é chamado de prédio rústico e o empregado tem que ser, ele é caracterizado como trabalhador rural. Exatamente, desde que não haja ali uma empresa. A partir do momento que for uma PJ, uma pessoa jurídica, deixa-se da proteção da lei do trabalho rural. Ah, ok. Então está explicadinho. Bom, agora vamos partir para o tema de hoje. O tema de hoje é muito interessante porque nós temos, vamos dizer assim, 3 categorias de trabalhadores. Nós temos o rural, o urbano e o doméstico. Ah, mas todo mundo é trabalhador. Todo mundo é trabalhador, precisa de carteira assinada e tal. Mas existem uns lances aí meio diferentes um do outro, né? Exatamente. É por isso que é muito importante que tanto o empregador como o trabalhador leiam, certo, o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que ali garante os principais direitos dos trabalhadores. Por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho. Este é um dos principais deveres do empregador e direito do empregado, porque dali em diante confere-se ao trabalhador direitos tais como o de aposentadoria, do seguro, do acidente de trabalho e outros. Bom, o senhor tocou num ponto que eu vou abrir um parênteses aqui. Eu conheço uma pessoa que tem propriedade rural, fazendeiro, e tem também empregados, ele tem uma empresa aqui em Goiânia, e ele tem também, na casa dele, empregada doméstica. Então ele tem 3 categorias. Ele tem um funcionário rural, ele tem um funcionário urbano e tem uma doméstica na casa dele. Certo. Só que lá na propriedade dele está acontecendo um pequeno problema. 3 funcionários que ele está trabalhando lá para ele tem 5, mas 3 estão recebendo aquele auxílio... Desemprego. Seguro-desemprego. E por incrível que pareça, esses 3 estão recebendo e estão trabalhando lá com ele. Se acontecer algum problema, um acidentezinho lá com um desses daí, o que vai acontecer? Com o empregador e com o empregado. Antônio, começando do início. Pessoa física e pessoa jurídica. Empresa, certo? Ele vai registrar na contabilidade da empresa. Entendi. Pessoa jurídica. Pessoa física, empregada doméstica, por um exemplo, ou mesmo o empregado rural dele, certo? Ele deverá registrar com o amparo dessas leis. Ponto. No caso de trabalho sem a proteção da carteira assinada, e principalmente o trabalhador recebendo o seguro-desemprego, isso é um crime de âmbito da Justiça Federal. Há aí, certo, um dano ao erário público, a conta, né, os depósitos do FGTS, gerido pela Caixa Econômica, há também
lesão ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Isto é crime. Caso haja uma denúncia no Ministério do Trabalho ou na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o empregador poderá ser fiscalizado e penalizado. Um funcionário que às vezes ele está recebendo o auxílio-desemprego, seguro-desemprego, e está trabalhando tranquilamente, aí, principalmente numa propriedade rural. E isso, tem muita gente fazendo isso aí. Agora, o risco que corre o cabo, corre o machado também. Exatamente. Quer dizer, a confusão pode ser armada para os dois lados, né? Tanto o empregado quanto o patrão, né? Exatamente. Do empregado, ele ter que devolver todas as parcelas recebidas indevidamente, de forma à vista, né? Ou se não, proibido de receber qualquer benefício, enquanto não quitar a dívida corrigida e atualizada. O empregador, as penalidades da Superintendência Regional do Trabalho, as multas e, talvez, a ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, por ser considerado um trabalho análogo ao escravo. Trabalhar sem carteira assinada é crime grave. Podemos dizer o seguinte, que quando o funcionário está recebendo auxílio-desemprego, se ele voltar a trabalhar e o patrão continua pagando ele aí, isso é roubo? Não diria roubo, mas é uma infração, certo? E nós temos que evoluir socialmente e pensar que o trabalhador sem carteira assinada, ele está desamparado. Ele não terá benefícios da Previdência Social e, pior, caso acidente-se, tudo em relação ao dano, a reparação do dano moral, patrimonial, o dano físico, será a cargo, será de ônus do empregador, né? E isso quer dizer o que, você, proprietário rural? Parte da sua propriedade será perdida para a indenização deste trabalhador, talvez até por um dano vitalício. A coisa, então, é muito mais séria do que a gente imagina? Por isso que o senhor aconselhou a ler o artigo 7 da Constituição? Exatamente, porque ali, certo, estão enumerados, discriminados a maioria dos direitos. E, dentre eles, por exemplo, assinar a carteira do trabalhador, do empregado, é dever, né? Ali, a irredutibilidade do salário consta-se. E outros direitos, outras garantias constitucionais. Além disso, você pode observar e ler a lei do trabalhador rural e a lei, no caso, que você citou, do seu colega, do seu conhecido, a respeito do doméstico. Leia também a lei do doméstico. Por quê? Você terá conhecimento, e conhecimento é tudo. Então, ó, pessoal que não gosta de assinar carteira, que tem medo, que acha que fica caro, pode ficar muito mais caro do que você imagina. Bom, doutor Sérbio, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. E você que está nos acompanhando, se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor Sérbio, entre no site dele, é www.serbiotavaresac.com.br. Entra lá no site, manda uma perguntinha para ele, não vai custar nada e vai te esclarecer muita coisa. Muito obrigado. Eu agradeço. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: você nunca será mais feliz do que você espera. Para mudar a sua felicidade, mude as suas expectativas. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.